Olá, meu nome é Matheus Neves e esse aqui é o Faixa a Faixa do Projeto Alma. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre a canção Voz dos Anônimos. Bom, para isso eu queria ler um texto. Texto de Apocalipse, capítulo 6, verso 9, diz assim, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhe foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Até aí. Bom, essa canção Voz dos Anônimos, ela surgiu de um desejo profundo de falar sobre esses irmãos muito preciosos. E não só para a história da igreja, mas principalmente preciosos para Deus. É uma canção que ela fala a respeito dos mártires. Então é uma canção que fala a respeito dos apóstolos, a respeito do fim dos apóstolos, de forma generalista, mas também fala a respeito de todos os santos que entregaram suas vidas por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, por amor a essa palavra de vida e salvação que há em Cristo Jesus. Ela nasceu da reflexão desse texto, sabe? Eu lembro de quando eu descobri o que era um mártir. Eu era só uma criança, eu sou filho de pais cristãos, meu pai é um pastor, e eu lembro de descobrir o que era um mártir numa convenção de missões, assim. Acho que era uma coisa assim. Que normalmente eu acho que boa parte dos cristãos descobriram que eram mártires, assim, e ouviram histórias de mártires nessas convenções. E eu lembro que minha infância ela foi marcada por muitas convenções dessa. A igreja a qual eu fazia parte, ela ainda tem, né? Tinha muito mais, mas ainda tem muitos desses encontros, assim, onde vinham pessoas de vários países, vinham pessoas da Índia, da África, enfim, de lugares perseguidos. Eu lembro de ser pequeno e, tipo assim, ouvir o termo Janela 1040. E se você já ouviu sobre mártir, você sabe sobre o que eu estou falando. E aí você ouvia aquelas histórias, assim, de pessoas que morriam por amor ao Senhor Jesus. E a gente saía desses lugares extremamente inspirados. Então, eu cresci ouvindo a respeito disso, mas eu nunca refleti sobre eles. E a história de Estevão é uma história que toca profundamente o meu coração, porque é a história de um homem cheio do Espírito Santo. É a história de um homem que amava a igreja de Cristo e amava o Senhor Jesus, e por amor a quem ele era, morreu. Se entregou, se doou. E essa canção ela visa lembrar esses irmãos que morreram e que ainda morrem até hoje. No Oriente Médio, aqui na América do Sul, em alguns países onde o Evangelho não é bem recebido. Essa canção ela visa nos lembrar, nós cristãos, aqui do Ocidente, onde o Evangelho hoje é moda. Mas em muitos lugares do mundo, o Evangelho não é moda, como é crime, como é um ultraje para a cultura. E irmãos doam suas vidas ao Senhor Jesus, sabe? Entregando suas famílias, seus filhos, se deixando ser mortos, porque amam alguém mais precioso. E o texto de Apocalipse fala exatamente a respeito desses irmãos, os quais a gente não sabe o nome, sabe? Talvez você ouviu alguma história que tenha te marcado mais profundamente, mas o nome de todas as histórias que nós já ouvimos, nós não sabemos. Nós sabemos que morrem muitas pessoas, mas
Não necessariamente quais são os nomes delas, quais são suas famílias, o que elas faziam, qual eram os seus sonhos, o que elas desejavam para o futuro. Mas são pessoas que encontraram em Cristo uma paixão e uma alegria tão profunda que a sua vida passou a ser considerado como nada, como algo sem valor, comparado a essa gloriosa majestade do Senhor Jesus, a esse maravilhoso privilégio que é poder ler a Bíblia, poder compartilhar com os amigos, compartilhar com seus familiares sobre esse homem chamado Jesus, que morreu em nosso favor. E, como eu disse, nós ouvimos já muitas histórias. E uma das histórias que inspirou a escrita dessa canção, eu provavelmente não vou falar aqui com extrema precisão sobre ela, mas porque eu era muito pequeno, mas isso me marcou profundamente. Sobre um homem que ele pregava o evangelho e ele foi preso e ele era constantemente coagido a parar com a pregação do evangelho até que ele é preso em uma situação ali de extrema perseguição. Ele é preso e ele pregava dentro da cadeia e alguns encarcerados ali começaram a ser convertidos, crendo no evangelho. E então, como método para calar ele de vez, eles cortam a língua desse homem. E eu me lembro de ouvir que esse homem, ele usava o sangue da sua língua para escrever o nome de Jesus nas paredes da sua cela. E aí, eu lembro que isso me feriu assim profundamente. Porque não estamos falando sobre apenas ser xingado, sobre apenas ser excluído do nosso meio social. Não estamos falando aqui apenas sobre perder o emprego por ser cristão. Estamos falando sobre homens e mulheres que perderam suas vidas e gastaram elas até o último segundo para tornar o nome de Cristo famoso e grande sobre as nações. Pregar o evangelho com tudo que se tem, inclusive com a própria existência. Então, essa canção é um lembrete a respeito desses irmãos. É um lembrete a respeito desses homens e mulheres preciosos demais para Cristo.